Lei 12.594. Institui o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, SINASE, regulamenta a execução de medidas socioeducativas destinada a adolescente que pratique ato infracional e altera as leis 8.069, de 13 de julho de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente, 7.560, de 19 de dezembro de 1986, 7.998, de 11 de janeiro de 1990, 5.537, de 21 de novembro de 1968, 8.315, de 23 de dezembro de 1991, 8.706, de 14 de setembro de 1993, e os Decretos-Leis 4.048, de 22 de janeiro de 1942, 8.621, e a Consolidação das Leis do Trabalho CLT, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452. A Presidenta da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Título 1 do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, SINASE. Capítulo 1. Disposições Gerais. Artigo 1º. Esta lei institui o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, SINASE, e regulamenta a execução das medidas destinadas a adolescente que pratique ato infracional. Parágrafo 1º. Entende-se por SINASE o conjunto ordenado de princípios, regras e critérios que envolvem a execução de medidas socioeducativas, incluindo-se nele, por adesão, os sistemas estaduais, distrital e municipais, bem como todos os planos, políticas e programas específicos de atendimento ao adolescente em conflito com a lei. Parágrafo 2º. Entende-se por medidas socioeducativas as previstas no artigo 112 da Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente, as quais têm por objetivos: inciso 1. A responsabilização do adolescente quanto às consequências lesivas do ato infracional, sempre que possível, incentivando a sua reparação. Inciso 2. A integração social do adolescente e a garantia de seus direitos individuais e sociais por meio do cumprimento de seu plano individual de atendimento. Inciso 3. A desaprovação da conduta infracional, efetivando as disposições da sentença como parâmetro máximo de privação de liberdade ou restrição de direitos, observados os limites previstos em lei. Parágrafo 3º. Entende-se por programa de atendimento a organização e o funcionamento por unidade das condições necessárias para o cumprimento das medidas socioeducativas. Parágrafo 4º. Entende-se por unidade a base física necessária para a organização e o funcionamento de programa de atendimento. Parágrafo 5º. Entende-se por entidade de atendimento a pessoa jurídica de direito público ou privado que instala e mantém a unidade e os recursos humanos e materiais necessários ao desenvolvimento de programa de atendimento. Artigo 2º. O SINASE será coordenado pela União e integrado pelos sistemas estaduais, distrital e municipais, responsáveis pela implementação dos seus respectivos programas de atendimento a adolescente, ao qual seja aplicada medida socioeducativa com liberdade de organização e funcionamento, respeitados os termos desta lei. Capítulo 2 das competências. Artigo 3º. Compete à União, inciso 1, formular e coordenar a execução da Política Nacional de Atendimento Socioeducativo. Inciso 2. Elaborar o Plano Nacional de Atendimento Socioeducativo, em parceria com os Estados, o Distrito Federal e os municípios. Inciso 3. Prestar assistência técnica e suplementação financeira aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, para o desenvolvimento de seus sistemas. Inciso 4. Instituir e manter o Sistema Nacional de Informações sobre o Atendimento Socioeducativo, seu funcionamento, entidades, programas, incluindo dados relativos a financiamento e população atendida. Inciso 5. Contribuir para a qualificação e ação em rede do sistema de atendimento socioeducativo. Inciso 6. Estabelecer diretrizes
sobre organização e funcionamento das unidades e programas de atendimento e as normas de referência destinadas ao cumprimento das medidas socioeducativas de internação e semi-liberdade. Inciso 7. Instituir e manter processo de avaliação dos sistemas de atendimento socioeducativo, seus planos, entidades e programas. Inciso 8. Financiar com os demais entes federados a execução de programas e serviços do SINASE. Inciso 9. Garantir a publicidade de informações sobre repasses de recursos aos gestores estaduais, distrital e municipais para financiamento de programa de atendimento socioeducativo. Parágrafo 1º. São vedados à União o desenvolvimento e a oferta de programas próprios de atendimento. Parágrafo 2º. Ao Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, CONANDA, competem as funções normativa, deliberativa, de avaliação e de fiscalização do SINASE, nos termos previstos na Lei 8.242, de 2 de outubro de 91, que cria o referido Conselho. Parágrafo 3º. O plano de que trata o inciso 2º do caput deste artigo será submetido à deliberação do CONANDA. Parágrafo 4º. A Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República competem as funções executiva e de gestão do SINASE. Artigo 4º. Compete aos Estados. Inciso 1. Formular, instituir, coordenar e manter sistema estadual de atendimento socioeducativo, respeitadas as diretrizes fixadas pela União. Inciso 2. Elaborar o Plano Estadual de Atendimento Socioeducativo em conformidade com o Plano Nacional. Inciso 3. Criar, desenvolver e manter programas para a execução das medidas socioeducativas de semi-liberdade e internação. Inciso 4. Editar normas complementares para a organização e funcionamento do seu sistema de atendimento e dos sistemas municipais. Inciso 5. Estabelecer com os municípios formas de colaboração para o atendimento socioeducativo em meio aberto. Inciso 6. Prestar assessoria técnica e suplementação financeira aos municípios para a oferta regular de programas de meio aberto. Inciso 7. Garantir o pleno funcionamento do plantão interinstitucional nos termos do previsto no inciso 5 do artigo 88. Inciso 8. Garantir defesa técnica do adolescente a quem se atribua a prática de ato infracional. Inciso 9. Cadastrar-se no Sistema Nacional de Informações sobre o Atendimento Socioeducativo e fornecer regularmente os dados necessários ao povoamento e atualização do sistema. Inciso 10. Cofinanciar com os demais entes federados a execução de programas e ações destinados ao atendimento inicial de adolescente apreendido para apuração de ato infracional, bem como aqueles destinados a adolescente, a quem foi aplicada a medida socioeducativa privativa de liberdade. Parágrafo 1º. Ao Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente competem as funções deliberativas e de controle do Sistema Estadual de Atendimento Socioeducativo, nos termos previstos nos incisos 2 do artigo 88 da Lei nº 8.069, Estatuto da Criança e do Adolescente, bem como outras definidas na legislação estadual ou distrital. Parágrafo 2º. O plano de que trata o inciso 2 do caput deste artigo será submetido à deliberação do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente. Parágrafo 3º. Competem a um órgão a ser designado no plano de que trata o inciso 2 do caput deste artigo as funções executiva e de gestão do Sistema Estadual de Atendimento Socioeducativo. Artigo 5. Compete aos municípios, inciso 1, formular, instituir, coordenar e manter o Sistema Municipal de Atendimento Socioeducativo, respeitadas as diretrizes fixadas pela União e pelo respectivo Estado. Inciso 2. Elaborar o Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo em conformidade com o Plano Nacional e o respectivo Plano Estadual. Inciso 3. Criar e manter programas de atendimento para a execução das medidas socioeducativas em meio aberto. Inciso 4. Editar normas complementares para a organização e funcionamento dos programas do seu sistema de atendimento socioeducativo.
Inciso 5. Cadastrar-se no Sistema Nacional de Informações sobre o Atendimento Socioeducativo e fornecer regularmente os dados necessários ao povoamento e atualização do sistema. Inciso 6. Cofinanciar, conjuntamente com os demais entes federados, a execução de programas e ações destinados ao atendimento inicial do adolescente apreendido para apuração de ato infracional, bem como aqueles destinados a adolescente a quem foi aplicada medida socioeducativa em meio aberto. Parágrafo 1º. Para garantir a oferta de programa de atendimento socioeducativo de meio aberto, os municípios podem instituir os consórcios, dos quais trata a Lei nº 11.107, de 6 de abril de 2005, que dispõe sobre normas gerais de contratação de consórcios públicos e da outras providências, ou qualquer outro instrumento jurídico adequado como forma de compartilhar responsabilidades. Parágrafo 2º. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente competem as funções deliberativas e de controle do Sistema Municipal de Atendimento Socioeducativo, nos termos previstos nos incisos 2 do artigo 88 da Lei 8.069, Estatuto da Criança e do Adolescente, bem como outras definidas na legislação municipal. Parágrafo 3º. O plano de que trata o inciso 2 do caput deste artigo será submetido à deliberação do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Parágrafo 4º. Competem ao órgão a ser designado no plano de que trata o inciso 2º do caput deste artigo as funções executiva e de gestão do Sistema Municipal de Atendimento Socioeducativo. Artigo 6º. Ao Distrito Federal cabem cumulativamente as competências dos estados e dos municípios. Capítulo 3 dos Planos de Atendimento Socioeducativo. Artigo 7º. O plano de que trata o inciso 2 do artigo 3º desta lei deverá incluir um diagnóstico da situação do SINASE, as diretrizes, os objetivos, as metas, as prioridades e as formas de financiamento e gestão das ações de atendimento para os 10 anos seguintes, em sintonia com os princípios elencados na Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente. Parágrafo 1º. As normas nacionais de referência para o atendimento socioeducativo devem constituir anexo ao plano de que trata o inciso 2 do artigo 3º desta lei. Parágrafo 2º. Os Estados, o Distrito Federal e os municípios deverão, com base no Plano Nacional de Atendimento Socioeducativo, elaborar seus planos decenais correspondentes até 360 dias a partir da aprovação do Plano Nacional. Artigo 8º. Os planos de atendimento socioeducativo deverão obrigatoriamente prever ações articuladas nas áreas de educação, saúde, assistência social, cultura, capacitação para o trabalho e esporte para os adolescentes atendidos em conformidade com os princípios elencados na Lei 8.069, Estatuto da Criança e do Adolescente. Parágrafo único. Os poderes legislativos federal, estaduais, distrital e municipais, por meio de suas comissões temáticas pertinentes, acompanharão a execução dos planos de atendimento socioeducativo dos respectivos entes federados. Capítulo 4 dos Programas de Atendimento, Seção 2, Disposições Gerais. Artigo 9. Os Estados, o Distrito Federal, inscreverão seus programas de atendimento e alterações no Conselho Estadual ou Distrital dos Direitos da Criança e do Adolescente, conforme o caso. Artigo 10. Os municípios inscreverão seus programas e alterações, bem como as entidades de atendimento executoras, no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Artigo 11. Além da especificação do regime, são requisitos obrigatórios para a inscrição de programa de atendimento, inciso 1, a exposição das linhas gerais dos métodos e técnicas pedagógicas, com a especificação das atividades de natureza coletiva. Inciso 2, a indicação da estrutura material
dos recursos humanos e das estratégias de segurança compatíveis com as necessidades da respectiva unidade. Inciso 3. Regimento interno que regule o funcionamento da entidade, no qual deverá constar no mínimo, a linha A, o detalhamento das atribuições e responsabilidades do dirigente, de seus prepostos, dos membros da equipe técnica e dos demais educadores. A linha B, a previsão das condições do exercício da disciplina e concessão de benefícios e o respectivo procedimento de aplicação. A linha C, a previsão da concessão de benefícios extraordinários e enaltecimento, tendo em vista tornar público o reconhecimento ao adolescente pelo esforço realizado na consecução dos objetivos do plano individual. Inciso 4. A política de formação dos recursos humanos. Inciso 5. A previsão das ações de acompanhamento do adolescente após o cumprimento de medida socioeducativa. Inciso 6. A indicação da equipe técnica cuja quantidade e formação devem estar em conformidade com as normas de referência do sistema e dos conselhos profissionais e com o atendimento socioeducativo a ser realizado. Inciso 7. A adesão ao sistema de informações sobre o atendimento socioeducativo, bem como sua operação efetiva. Parágrafo único. O não cumprimento do previsto neste artigo sujeita as entidades de atendimento, os órgãos gestores, seus dirigentes ou prepostos, à aplicação das medidas previstas no artigo 97 da Lei 8.069, Estatuto da Criança e do Adolescente. Artigo 12. A composição da equipe técnica do programa de atendimento deverá ser interdisciplinar, compreendendo, no mínimo, profissionais das áreas de saúde, educação e assistência social, de acordo com as normas de referência. Parágrafo 1º. Outros profissionais podem ser acrescentados às equipes para atender necessidades específicas do programa. Parágrafo 2º. Regimento interno deve discriminar as atribuições de cada profissional, sendo proibida a sobreposição dessas atribuições na entidade de atendimento. Parágrafo 3º. O não cumprimento do previsto nesse artigo sujeita as entidades de atendimento, seus dirigentes ou prepostos à aplicação das medidas previstas no artigo 97 da Lei 8.069, Estatuto da Criança e do Adolescente. Seção 2 dos programas de meio aberto. Artigo 13. Compete à direção do Programa de Prestação de Serviços à Comunidade ou de Liberdade Assistida. Inciso 1. Selecionar e credenciar orientadores, designando-os, caso a caso, para acompanhar e avaliar o cumprimento da medida. Inciso 2. Receber o adolescente e seus pais ou responsável e orientá-los sobre a finalidade da medida e a organização e funcionamento do programa. Inciso 3. Encaminhar o adolescente para o orientador credenciado. Inciso 4. Supervisionar o desenvolvimento da medida. Inciso 5. Avaliar com o orientador a evolução do cumprimento da medida e, se necessário, propor à autoridade judiciária sua substituição, suspensão ou extinção. Parágrafo único. O rol de orientadores credenciados deverá ser comunicado semestralmente à autoridade judiciária e ao Ministério Público. Artigo 14. Incumbe ainda a direção do Programa de Medida de Prestação de Serviços à Comunidade selecionar e credenciar entidades assistenciais, hospitais, escolas e outros estabelecimentos congêneres, bem como os programas comunitários ou governamentais, de acordo com o perfil do sócio-educando e o ambiente no qual a medida será cumprida. Parágrafo único. Se o Ministério Público impugnar o credenciamento ou a autoridade judiciária considerá-lo inadequado, instaurará incidente de impugnação, com a aplicação subsidiária do procedimento de apuração de irregularidade em entidade de atendimento regulamentado na Lei 8.069, Estatuto da Criança e do Adolescente,
devendo citar o dirigente do programa e a direção da entidade ou órgão credenciado. Seção 3 dos programas de privação da liberdade. Artigo 15. São requisitos específicos para a inscrição de programas de regime de semiliberdade ou internação. Inciso 1. A comprovação da existência de estabelecimento educacional com instalações adequadas e em conformidade com as normas de referência. Inciso 2. A previsão do processo e dos requisitos para a escolha do dirigente. Inciso 3. A apresentação das atividades de natureza coletiva. Inciso 4. A definição das estratégias para a gestão de conflitos, vedada a previsão de isolamento cautelar, exceto nos casos previstos no parágrafo 2º do artigo 49 desta lei. E, inciso 5, a previsão de regime disciplinar nos termos do artigo 72 desta lei. Artigo 16. A estrutura física da unidade deverá ser compatível com as normas de referência do SINASE. Parágrafo 1º. É vedada a edificação de unidades socioeducacionais em espaços contíguos, anexos ou de qualquer outra forma integrados a estabelecimentos penais. Parágrafo 2º. A direção da unidade adotará em caráter excepcional medidas para a proteção do interno, em casos de risco à sua integridade física, à sua vida ou a de outrem, comunicando de imediato seu defensor e ao Ministério Público. Artigo 17. Para o exercício da função de dirigente de programa de atendimento em regime de semiliberdade ou de internação, além dos requisitos específicos previstos no respectivo programa de atendimento, é necessário: inciso 1. Formação de nível superior compatível com a natureza da função. Inciso 2. Comprovada experiência no trabalho com adolescentes de no mínimo 2 anos. Inciso 3. Reputação ilibada. Capítulo 5. Da avaliação e acompanhamento da gestão do atendimento socioeducativo. Artigo 18. A União, em articulação com os Estados, o Distrito Federal e os municípios, realizará avaliações periódicas da implementação dos planos de atendimento socioeducativo em intervalos não superiores a 3 anos. Parágrafo 1º. O objetivo da avaliação é verificar o cumprimento das metas estabelecidas e elaborar recomendações aos gestores e operadores dos sistemas. Parágrafo 2º. O processo de avaliação deverá contar com a participação de representantes do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública e dos conselhos tutelares na forma a ser definida em regulamento. Parágrafo 3º. A primeira avaliação do Plano Nacional de Atendimento Socioeducativo realizar-se-á no terceiro ano de vigência desta lei, cabendo ao Poder Legislativo Federal acompanhar o trabalho por meio de suas comissões temáticas pertinentes. Artigo 19. É instituído o Sistema Nacional de Avaliação e Acompanhamento do Atendimento Socioeducativo, com os seguintes objetivos. Inciso 1. Contribuir com a organização da rede de atendimento socioeducativo. 2. Assegurar conhecimento rigoroso sobre as ações do atendimento socioeducativo e seus resultados. 3. Promover a melhora da qualidade da gestão e do atendimento socioeducativo. 4. Disponibilizar informações sobre o atendimento socioeducativo. Parágrafo 1º. A avaliação abrangerá, no mínimo, a gestão, as entidades de atendimento, os programas e os resultados da execução das medidas socioeducativas. Parágrafo 2º. Ao final da avaliação, será elaborado um relatório contendo histórico e diagnóstico da situação, as recomendações e os prazos para que essas sejam cumpridas, além de outros elementos a serem definidos em regulamento. Parágrafo 3º. O relatório da avaliação deverá ser encaminhado aos respectivos conselhos de direitos, conselhos tutelares e ao Ministério Público. Parágrafo 4º. Os gestores e entidades têm o dever de colaborar com o processo de avaliação, facilitando o acesso
as suas instalações, a documentação e a todos os elementos necessários ao seu efetivo cumprimento. Parágrafo 5º. O acompanhamento tem por objetivo verificar o cumprimento das metas dos planos de atendimento socioeducativo. Artigo 20. O Sistema Nacional de Avaliação e Acompanhamento da Gestão do Atendimento Socioeducativo assegurará a metodologia a ser empregada. Inciso 1. A realização da autoavaliação dos gestores e das instituições de atendimento. Inciso 2. A avaliação institucional externa, contemplando a análise global e integrada das instalações físicas, relações institucionais, compromisso social, atividades e finalidades das instituições de atendimento e seus programas. Inciso 3. O respeito à identidade e à diversidade de entidades e programas. Inciso 4. A participação do corpo de funcionários das entidades de atendimento e dos conselhos tutelares da área de atuação da entidade avaliada. Inciso 5. O caráter público de todos os procedimentos, dados e resultados dos processos avaliativos. Artigo 21. A avaliação será coordenada por uma comissão permanente e realizada por comissões temporárias, essas compostas no mínimo de 3 especialistas com reconhecida atuação na área temática e definidas na forma do regulamento. Parágrafo único. É vedado à comissão permanente designar avaliadores. Inciso 1. Que sejam titulares ou servidores dos órgãos gestores avaliados ou funcionários das entidades avaliadas. Inciso 2. Que tenham relação de parentesco até o 3º grau com titulares ou servidores dos órgãos gestores avaliados ou funcionários das entidades avaliadas. Inciso 3. Que estejam respondendo a processos criminais. Artigo 22. A avaliação da gestão terá por objetivo: inciso 1. Verificar se o planejamento orçamentário e a sua execução se processam de forma compatível com as necessidades do respectivo sistema de atendimento socioeducativo. Inciso 2. Verificar a manutenção do fluxo financeiro, considerando as necessidades operacionais do atendimento socioeducativo, as normas de referência e as condições previstas nos instrumentos jurídicos celebrados entre os órgãos gestores e as entidades de atendimento. Inciso 3. Verificar a implementação de todos os demais compromissos assumidos por ocasião da celebração dos instrumentos jurídicos relativos ao atendimento socioeducativo. Inciso 4. A articulação interinstitucional e intersetorial das políticas. Artigo 23. A avaliação das entidades terá por objetivo identificar o perfil e o impacto de sua atuação, por meio de suas atividades, programas e projetos, considerando as diferentes dimensões institucionais, entre elas obrigatoriamente as seguintes. Inciso 1. O plano de desenvolvimento institucional. 2. A responsabilidade social, considerada especialmente sua contribuição para a inclusão social e o desenvolvimento socioeconômico do adolescente e de sua família. Inciso 3. A comunicação e o intercâmbio com a sociedade. Inciso 4. As políticas de pessoal quanto à classificação, aperfeiçoamento, desenvolvimento profissional e condições de trabalho. Inciso 5. A adequação da infraestrutura física às normas de referência. Inciso 6. O planejamento e a autoavaliação quanto aos processos, resultados, eficiência e eficácia do projeto pedagógico e da proposta socioeducativa. Inciso 7. As políticas de atendimento para os adolescentes e suas famílias. Inciso 8. A atenção integral à saúde dos adolescentes em conformidade com as diretrizes do artigo 60 desta lei. Inciso 9. A sustentabilidade financeira. Artigo 24. A avaliação dos programas terá por objetivo verificar, no mínimo, o atendimento a que se determinam os artigos 94, 100, 117, 119, 120, 123 e 124 da Lei 8.069, Estatuto da Criança e do Adolescente.
Artigo 25. A avaliação dos resultados da execução de medida socioeducativa terá por objetivo, no mínimo, inciso 1, verificar a situação do adolescente após o cumprimento da medida socioeducativa, tomando por base suas perspectivas educacionais, sociais, profissionais e familiares. Inciso 2. Verificar a reincidência de prática de ato infracional. Artigo 26. Os resultados da avaliação serão utilizados para: inciso 1. Planejamento de metas e eleição de prioridades do sistema de atendimento socioeducativo e seu financiamento. Inciso 2. Reestruturação ou ampliação da rede de atendimento socioeducativo, de acordo com as necessidades diagnosticadas. Inciso 3. Adequação dos objetivos e da natureza do atendimento socioeducativo, prestado pelas entidades avaliadas. Inciso 4. Celebração de instrumentos de cooperação, com vistas à correção de problemas diagnosticados na avaliação. Inciso 5. Reforço de financiamento para fortalecer a rede de atendimento socioeducativo. Inciso 6. Melhorar e ampliar a capacitação dos operadores do sistema de atendimento socioeducativo. Inciso 7. Os efeitos do artigo 95 da Lei 8.069, de 3 de julho de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente. Parágrafo único. As recomendações originadas da avaliação deverão indicar prazo para o seu cumprimento por parte das entidades de atendimento e dos gestores avaliados, ao fim do qual estarão sujeitos às medidas previstas no artigo 28 desta lei. Artigo 27. As informações produzidas a partir do Sistema Nacional de Informações sobre Atendimento Socioeducativo serão utilizadas para subsidiar a avaliação, o acompanhamento, a gestão e o financiamento do Sistema Nacional, Distrital, Estadual e Municipal de Atendimento Socioeducativo. Capítulo 6. Da responsabilização dos gestores, operadores e entidades de atendimento. Artigo 28. No caso do desrespeito, mesmo que parcial, ou do não cumprimento integral às diretrizes e determinações desta lei, em todas as esferas são sujeitos: inciso 1. Gestores, operadores e seus prepostos e entidades governamentais, as medidas previstas no inciso 1 e no parágrafo 1º do artigo 97 da Lei 8.069, de 3 de julho de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente. Inciso 2. Entidades não governamentais, seus gestores, operadores e prepostos, as medidas previstas no inciso 2 e no parágrafo 1º do artigo 97 da Lei 8.069, de 3 de julho de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente. Parágrafo único. A aplicação das medidas previstas neste artigo dar-se-á a partir da análise de relatório circunstanciado, elaborado após as avaliações, sem prejuízo do que determinam os artigos 191 a 197, 225 a 227, 230 a 236, 243 a 245, 247 da Lei 8.069, de 3 de julho de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente. Artigo 29. Aqueles que, mesmo sendo agentes públicos, induzam ou concorram, sob qualquer forma, direta ou indireta, para o não cumprimento desta lei, aplicam-se, no que lhe couber, as penalidades dispostas na Lei 8.429, de 2 de junho de 1992, que dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou função da administração pública direta, indireta ou fundacional, e da outras providências. Lei de Improbidade Administrativa. Capítulo 7.
do financiamento e das prioridades. Artigo 30. O SINASE será cofinanciado com recursos dos orçamentos fiscal e da Seguridade Social, além de outras fontes. Parágrafo 2º. Os entes federados que tenham instituído seus sistemas de atendimento socioeducativo terão acesso aos recursos na forma de transferência adotada pelos órgãos integrantes do SINASE. Parágrafo 3º. Os entes federados, beneficiados com recursos dos orçamentos dos órgãos responsáveis pelas políticas integrantes do SINASE ou de outras fontes, estão sujeitos às normas e procedimentos de monitoramento estabelecidos pelas instâncias dos órgãos das políticas setoriais envolvidas, sem prejuízo do disposto nos incisos 9 e 10 do artigo 4º, nos incisos 5 e 6 do artigo 5º e no artigo 6º desta lei. Artigo 31. Os Conselhos de Direitos nas 3 esferas do governo definirão anualmente o percentual de recursos dos fundos dos direitos da criança e do adolescente a serem aplicados no financiamento das ações previstas nesta lei, em especial para capacitação, sistemas de informação e de avaliação. Parágrafo único. Os entes federados beneficiados com recursos do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente para ações de atendimento socioeducativo prestarão informações sobre o desempenho dessas ações por meio do Sistema de Informações sobre Atendimento Socioeducativo. Artigo 32. A Lei 7.560, de 19 de dezembro de 1986, passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 5º. Os recursos do FUNAD serão destinados, inciso 10, às entidades governamentais e não governamentais integrantes do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo SINASE. Artigo 5º. A. A Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas, SENAD, órgão gestor do Fundo Nacional Antidrogas, FUNAD, poderá financiar projetos de entidades do SINASE, desde que, inciso 1, o ente federado de vinculação da entidade que solicita o recurso possua o respectivo plano de atendimento socioeducativo aprovado. 2. As entidades governamentais e não governamentais integrantes do SINASE que solicitem recursos tenham participado da avaliação nacional do atendimento socioeducativo. 3. O projeto apresentado esteja de acordo com os pressupostos da Política Nacional sobre Drogas e legislação específica. Artigo 33. A Lei nº 7.998, de 11 de janeiro de 1990, passa a vigorar acrescida do seguinte artigo 19-A. Artigo 19-A. O CODEFAT poderá priorizar projetos das entidades integrantes do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, SINASE, desde que, inciso 1, o ente federado de vinculação da entidade que solicita o recurso possua o respectivo plano de atendimento socioeducativo aprovado. Inciso 2. As entidades governamentais e não governamentais integrantes do SINASE que solicitem recursos tenham se submetido à avaliação nacional do atendimento socioeducativo. Artigo 34. O artigo 2º da Lei 5.537, de 21 de novembro de 1968, passa a vigorar acrescido do seguinte, parágrafo 3º. Artigo 2º. Parágrafo 3º. O fundo de que trata o artigo 1º poderá financiar, na forma das resoluções de seu Conselho Deliberativo, programas e projetos de educação básica relativos ao Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, SINASE, desde que, inciso 1, o ente federado que solicitar o recurso possua o respectivo plano de atendimento socioeducativo aprovado. Inciso 2.
As entidades de atendimento vinculadas ao ente federado que solicitaram o recurso tenham se submetido à avaliação nacional do atendimento socioeducativo. Inciso 3. O ente federado tem assinado o plano de metas, compromisso todos pela educação, elaborado o respectivo plano de ações articuladas. Título 2 da execução das medidas socioeducativas. Capítulo 1. Disposições gerais. Artigo 35. A execução das medidas socioeducativas reger-se-á pelos seguintes princípios. 1. Legalidade. Não podendo o adolescente receber tratamento mais gravoso do que o conferido ao adulto. Inciso 2. Excepcionalidade da intervenção judicial e da imposição de medidas, favorecendo-se meios de autocomposição de conflitos. Inciso 3. Prioridade a práticas ou medidas que sejam restaurativas e sempre que possível atendam às necessidades das vítimas. Inciso 4. Proporcionalidade em relação à ofensa cometida. Inciso 5. Brevidade da medida em resposta ao ato cometido, em especial o respeito ao que dispõe o artigo 122 da Lei 8.069, Estatuto da Criança e do Adolescente. Inciso 6. Individualização, considerando-se a idade, capacidades e circunstâncias pessoais do adolescente. Inciso 7. Mínima intervenção restrita ao necessário para a realização dos objetivos da medida. Inciso 8. Não discriminação do adolescente, notadamente em razão da etnia, gênero, nacionalidade, classe social, orientação religiosa, política ou sexual, ou associação ou pertencimento a qualquer minoria ou status. Inciso 9. Fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários no processo socioeducativo. Capítulo 2 dos procedimentos. Artigo 36. Capítulo 2 dos procedimentos. Artigo 36. A competência para jurisdicionar a execução das medidas socioeducativas segue o determinado pelo artigo 146 da Lei 8.069, Estatuto da Criança e do Adolescente. Artigo 37. A defesa e o Ministério Público intervirão, sob pena de nulidade, no procedimento judicial de execução de medida socioeducativa, asseguradas aos seus membros as prerrogativas previstas na Lei 8.069, Estatuto da Criança e do Adolescente, podendo requerer as providências necessárias para adequar a execução aos ditames legais e regulamentares. Artigo 38. As medidas de proteção, de advertência e de reparação do dano, quando aplicadas de forma isolada, serão executadas nos próprios autos do processo de conhecimento, respeitado o disposto nos artigos 143 e 144 da Lei 8.069, Estatuto da Criança e do Adolescente. Artigo 39. Para a aplicação das medidas socioeducativas de prestação de serviços à comunidade, liberdade assistida, semi-liberdade ou internação, será constituído processo de execução para cada adolescente, respeitado o disposto nos artigos 143 e 144 da Lei 8.069, Estatuto da Criança e do Adolescente, e com autuação das seguintes peças. Inciso 1. Documentos de caráter pessoal do adolescente existentes no processo de conhecimento, especialmente aos que comprovem sua idade. Inciso 2. As indicadas pela autoridade judiciária, sempre que houver necessidade e obrigatoriedade. A linha A. Cópia da representação. A linha B. Cópia da certidão
de antecedentes. A linha C, cópia da sentença ou acórdão. A linha D, cópia de estudos técnicos realizados durante a fase de conhecimento. Parágrafo único. Procedimento idêntico será observado na hipótese da medida aplicada, em sede de remissão, como forma de suspensão do processo. Artigo 40. Autuadas as peças, a autoridade judiciária encaminhará imediatamente cópia integral do expediente ao órgão gestor do atendimento socioeducativo, solicitando designação do programa ou da unidade de cumprimento da medida. Artigo 41. A autoridade judiciária dará vistas da proposta de plano individual de que trata o artigo 53 desta lei ao defensor e ao Ministério Público, pelo prazo sucessivo de 3 dias, contados do recebimento da proposta encaminhada pela direção do programa de atendimento. Parágrafo 1º. O defensor e o Ministério Público poderão requerer e o juiz da execução poderá determinar de ofício a realização de qualquer avaliação ou perícia que entenderem necessárias para a complementação do plano individual. Parágrafo 2º. A impugnação ou complementação do plano individual, requerida pelo defensor ou pelo Ministério Público, deverá ser fundamentada, podendo a autoridade judiciária indeferi-la se entender insuficiente a motivação. Parágrafo 3º. Admitida a impugnação, ou se entender que o plano é inadequado, a autoridade judiciária designará, se necessário, audiência da qual cientificará o defensor, o Ministério Público, a direção do programa de atendimento, o adolescente e seus pais ou responsável. Parágrafo 4º. A impugnação não suspenderá a execução do plano individual, salvo determinação judicial em contrário. Parágrafo 5º. Findo o prazo sem impugnação, considerar-se-á o plano individual homologado. Artigo 42. As medidas socioeducativas de liberdade assistida, de semiliberdade e de internação deverão ser reavaliadas no máximo a cada 6 meses, podendo a autoridade judiciária, se necessário, designar audiência no prazo máximo de 10 dias, cientificando o defensor, o Ministério Público, a direção do programa de atendimento, o adolescente e seus pais ou responsável. Parágrafo 1º. A audiência será instruída com o relatório da equipe técnica do programa de atendimento sobre a evolução do plano de que trata o artigo 52 desta lei, e com qualquer outro parecer técnico requerido pelas partes e deferido pela autoridade judiciária. Parágrafo 2º. A gravidade do ato infracional, os antecedentes e o tempo de duração da medida não são fatores que, por si, justifiquem a não substituição da medida por outra menos grave. Parágrafo 3º. Considera-se mais grave a internação em relação a todas as demais medidas, e mais grave a semiliberdade em relação às medidas de meio aberto. Artigo 43. A reavaliação da manutenção, da substituição ou da suspensão das medidas de meio aberto ou de privação de liberdade e do respectivo plano individual pode ser solicitada a qualquer tempo, a pedido da direção do programa de atendimento, do defensor do Ministério Público, do adolescente, de seus pais ou responsável. Parágrafo 1º. Justifica o pedido de reavaliação entre outros motivos. Inciso 1. O desempenho adequado do adolescente, com base no seu plano de atendimento individual,
antes do prazo da reavaliação obrigatória. Inciso 2. A inadaptação do adolescente ao programa e o reiterado descumprimento das atividades do plano individual. Inciso 3. A necessidade de modificação das atividades do plano individual que importem em maior restrição da liberdade do adolescente. Parágrafo 2º. A autoridade judiciária poderá indeferir o pedido de pronto sem entender insuficiente a motivação. Parágrafo 3º. Admitido o processamento do pedido, a autoridade judiciária, se necessário, designará audiência, observando o princípio do parágrafo 1º do artigo 42 desta lei. Parágrafo 4º. A substituição por medida mais gravosa somente ocorrerá em situações excepcionais, após o devido processo legal, inclusive na hipótese do inciso 3 do artigo 122 da Lei 8.069, Estatuto da Criança e do Adolescente, e deve ser, inciso 1, fundamentada em parecer técnico, inciso 2, precedida de prévia audiência e nos termos do parágrafo 1º do artigo 42 desta lei. Artigo 44. Na hipótese de substituição da medida ou modificação das atividades do plano individual, a autoridade judiciária remeterá o inteiro teor da decisão à direção do programa de atendimento, assim como as peças que entender relevantes à nova situação jurídica do adolescente. Parágrafo único. No caso de a substituição da medida importar em vinculação do adolescente a outro programa de atendimento, o plano individual e o histórico do cumprimento da medida deverão acompanhar a transferência. Artigo 45. Se no transcurso da execução sobrevier sentença de aplicação de nova medida, a autoridade judiciária procederá à unificação, ouvidos previamente o Ministério Público, o defensor, no prazo de 3 dias sucessivos, decidindo-se em igual prazo. Parágrafo 1º. É vedado à autoridade judiciária determinar reinício de cumprimento de medida socioeducativa ou deixar de considerar os prazos máximos e de liberação compulsória previstos na Lei 8.069, Estatuto da Criança e do Adolescente, excetuada a hipótese da medida aplicada por ato infracional praticado durante a execução. Parágrafo 2º. É vedado à autoridade judiciária aplicar nova medida de internação por atos infracionais praticados anteriormente a adolescente que já tenha concluído o cumprimento de medida socioeducativa dessa natureza ou que tenha sido transferido para cumprimento de medida menos rigorosa, sendo tais atos absorvidos por aqueles aos quais se impôs a medida socioeducativa extrema. Artigo 46. A medida socioeducativa será declarada extinta 1. Pela morte do adolescente. 2. Pela realização de sua finalidade. 3. Pela aplicação de pena privativa de liberdade a ser cumprida em regime fechado ou semiaberto, em execução provisória ou definitiva. Inciso 4. Pela condição de doença grave que torne o adolescente incapaz de submeter-se ao cumprimento da medida. Inciso 5. Nas demais hipóteses previstas em lei. Parágrafo 1º. No caso de maior de 18 anos em cumprimento de medida socioeducativa, responder a processo crime, caberá à autoridade judiciária decidir sobre eventual extinção da execução, cientificando da decisão o juízo criminal competente. Parágrafo 2º. Em qualquer caso, o tempo de prisão cautelar, não convertida em pena privativa de liberdade, deve ser descontado do prazo de cumprimento desta medida socioeducativa. Artigo 47. O mandado de busca e apreensão do adolescente terá vigência máxima de 6 meses, a contar
da data da expedição, podendo, se necessário, ser renovado fundamentalmente. Artigo 48. O defensor, o Ministério Público, o adolescente e seus pais ou responsável poderão postular revisão judicial de qualquer sanção disciplinar aplicada, podendo a autoridade judiciária suspender a execução da sanção até a decisão final do incidente. Parágrafo 1º. Postulada a revisão após ouvida a autoridade colegiada que aplicou a sanção e havendo provas a produzir em audiência, procederá o magistrado na forma do parágrafo 1º do artigo 42 desta lei. Parágrafo 2º. É vedada a aplicação de sanção disciplinar de isolamento a adolescente interno, exceto seja essa imprescindível para a garantia da segurança de outros internos ou do próprio adolescente, a quem seja imposta a sanção, sendo necessária ainda comunicação ao defensor, ao Ministério Público e à autoridade judiciária em até 24 horas. Capítulo 3 dos Direitos Individuais. Artigo 49. São direitos do adolescente submetido ao cumprimento de medida socioeducativa sem prejuízo de outros previstos em lei. Inciso 1. Ser acompanhado por seus pais ou responsável e por seu defensor em qualquer fase do procedimento administrativo ou judicial. 2. Ser incluído em programa de meio aberto quando inexistir vaga para o cumprimento de medida de privação de liberdade, exceto nos casos de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência à pessoa, quando o adolescente deverá ser internado em unidade mais próxima de seu local de residência. Inciso 3. Ser respeitado em sua personalidade, intimidade, liberdade de pensamento e religião e em todos os direitos não expressamente limitados na sentença. Inciso 4. Peticionar por escrito ou verbalmente, diretamente a qualquer autoridade ou órgão público, devendo obrigatoriamente ser respondido em até 15 dias. Inciso 5. Ser informado, inclusive por escrito, das normas de organização e funcionamento do programa de atendimento e também das previsões de natureza disciplinar. Inciso 6. Receber, sempre que solicitar, informações sobre a evolução de seu plano individual, participando obrigatoriamente de sua elaboração e, se for o caso, reavaliação. Inciso 7. Receber assistência integral à sua saúde, conforme o disposto no artigo 60 desta lei. Inciso 8. Ter atendimento garantido em creche e pré-escola aos filhos de 0 a 5 anos. Parágrafo 1º. As garantias processuais destinadas ao adolescente, autor de ato infracional, previstas na Lei 8.069, Estatuto da Criança e do Adolescente, aplicam-se integralmente na execução das medidas socioeducativas, inclusive no âmbito administrativo. Parágrafo 2º. A oferta irregular de programas de atendimento socioeducativo em meio aberto não poderá ser invocada como motivo para aplicação ou manutenção de medida de privação de liberdade. Artigo 50. Sem prejuízo do disposto no parágrafo 1º do artigo 121 da Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente, a direção do Programa de Execução de Medida de Privação de Liberdade poderá autorizar a saída monitorada do adolescente nos casos de tratamento médico, doença grave ou falecimento, devidamente comprovados de pai, mãe, filho, cônjuge, companheiro ou irmão, com imediata comunicação ao juízo competente. Artigo 51. A decisão judicial relativa à execução de medida socioeducativa será proferida após manifestação do defensor e do Ministério Público. Capítulo 4 do Plano Individual de Atendimento. Artigo 52. O cumprimento das medidas socioeducativas em regime de prestação de serviços à comunidade, liberdade assistida, semiliberdade ou internação dependerá de Plano Individual de Atendimento, PIA,
instrumento de previsão, registro e gestão das atividades a serem desenvolvidas com o adolescente. Parágrafo único. O PIA deverá contemplar a participação dos pais ou responsáveis, os quais têm o dever de contribuir com o processo ressocialiador do adolescente, sendo esses passíveis de responsabilização administrativa, nos termos do artigo 249 da Lei 8.069, Estatuto da Criança e do Adolescente, civil e criminalmente. Artigo 53. O PIA será elaborado sob a responsabilidade da equipe técnica do respectivo programa de atendimento, com a participação efetiva do adolescente e de sua família, representada por seus pais ou responsável. Artigo 54. Constarão do plano individual, no mínimo, inciso 1, os resultados da avaliação interdisciplinar. 2. Os objetivos declarados pelo adolescente. 3. A previsão de suas atividades de integração social ou capacitação profissional. 4. Atividades de integração e apoio à família. 5. Formas de participação da família para efetivo cumprimento do plano individual. 6. As medidas específicas de atenção à sua saúde. Artigo 55. Para o cumprimento das medidas de semiliberdade ou de internação, o plano individual conterá ainda, inciso 1, a designação do programa de atendimento mais adequado para o cumprimento da medida. Inciso 2, a definição das atividades internas e externas, individuais ou coletivas, das quais o adolescente poderá participar. Inciso 3, a fixação das metas para alcance e desenvolvimento de atividades externas. Parágrafo único. O PIA será elaborado no prazo de 45 dias da data do ingresso do adolescente no programa de atendimento. Artigo 56. Para o cumprimento das medidas de prestação de serviços à comunidade e de liberdade assistida, o PIA será elaborado no prazo de 15 dias do ingresso do adolescente no programa de atendimento. Artigo 57. Para a elaboração do PIA, a direção do respectivo programa de atendimento, pessoalmente ou por meio de membro da equipe técnica, terá acesso aos autos do procedimento de apuração do ato infracional e aos dos procedimentos de apuração de outros atos infracionais atribuídos ao mesmo adolescente. Parágrafo 1º. O acesso aos documentos de que trata o caput deverá ser realizado por funcionário da entidade de atendimento, conforme credenciado para tal atividade, ou por membro da direção, em conformidade com as normas a serem definidas pelo Poder Judiciário, de forma a preservar o que determinam os artigos 143 e 144 da Lei 8.069, Estatuto da Criança e do Adolescente. Parágrafo 2º. A direção poderá requisitar ainda, inciso 1, o estabelecimento de ensino, o histórico escolar do adolescente e as anotações sobre o seu aproveitamento. Inciso 2, os dados sobre o resultado de medida anteriormente aplicada e cumprida em outro programa de atendimento. Inciso 3, os resultados de acompanhamento especializado anterior. Artigo 58. Por ocasião da reavaliação da medida, é obrigatória a apresentação pela direção do programa de atendimento de relatório da equipe técnica sobre a evolução do adolescente no cumprimento do plano individual. Artigo 59. O acesso ao plano individual será restrito aos servidores do respectivo programa de atendimento ao adolescente e a seus pais ou responsável, ao Ministério Público e ao defensor, exceto expressa autorização judicial. Capítulo 5. Da atenção integral à saúde de adolescente em cumprimento de medida socioeducativa. Seção 1. Disposições gerais. Artigo 60. A atenção integral à saúde do adolescente no sistema de atendimento socioeducativo seguirá as seguintes diretrizes. Inciso 1. Previsão nos planos de atendimento socioeducativo e todas as esferas da implantação de ações de promoção da saúde
com o objetivo de integrar as ações socioeducativas, estimulando a autonomia, a melhoria das relações interpessoais e o fortalecimento de redes de apoio aos adolescentes e suas famílias. Inciso 2. Inclusão de ações e serviços para a promoção, proteção, prevenção de agravos e doenças e recuperação da saúde. Inciso 3. Cuidados especiais em saúde mental, incluindo os relacionados ao uso de álcool e outras substâncias psicoativas, e atenção aos adolescentes com deficiências. Inciso 4. Disponibilização de ações de atenção à saúde sexual e reprodutiva e a prevenção de doenças sexualmente transmissíveis. Inciso 5. Garantia de acesso a todos os níveis de saúde, de atenção à saúde, por meio de referência e contrarreferência, de acordo com as normas do Sistema Único de Saúde SUS. Inciso 6. A capacitação das equipes de saúde e dos profissionais das entidades de atendimento, bem como daqueles que atuam nas unidades de saúde de referência voltadas às especificidades de saúde dessa população e de suas famílias. Inciso 7. Inclusão no sistema de informação de saúde do SUS, bem como no sistema de informações sobre atendimento socioeducativo, de dados e indicadores de saúde da população de adolescentes em atendimento socioeducativo. Inciso 8. Estruturação das unidades de internação conforme as normas de referência do SUS e do SINASE, visando ao atendimento das necessidades de atenção básica. Artigo 61. As entidades que ofereçam programas de atendimento socioeducativo em meio aberto e de semi-liberdade deverão prestar orientações aos socioeducandos sobre o acesso aos serviços e às unidades do SUS. Artigo 62. As entidades que ofereçam programas de privação de liberdade deverão contar com sua equipe mínima de profissionais de saúde, cuja composição esteja em conformidade com as normas de referência do SUS. Parágrafo 1º. O filho de adolescente nascido nos estabelecimentos referidos no caput deste artigo não terá tal informação lançada em seu registro de nascimento. Parágrafo 2º. Serão asseguradas as condições necessárias para que o adolescente submetido à execução da medida socioeducativa de privação de liberdade permaneça com seu filho durante o período de amamentação. Seção 2. Do atendimento ao adolescente com transtorno mental e com dependência de álcool e de substância psicoativa. Artigo 64. O adolescente, em cumprimento de medida socioeducativa que apresente indícios de transtorno mental, de deficiência mental ou associadas, deverá ser avaliado por equipe técnica multidisciplinar e multissetorial. Parágrafo 1º. As competências, a composição e a atuação da equipe técnica de que trata o caput deverão seguir conjuntamente as normas de referência do SUS e do SINASE, na forma do regulamento. Parágrafo 2º. A avaliação de que trata o caput subsidiará a elaboração, a execução terapêutica a ser adotada, a qual será incluída no PIA do adolescente, prevendo, se necessário, ações voltadas para a família. Parágrafo 3º. As informações produzidas na avaliação de que trata o caput são consideradas sigilosas. Parágrafo 4º. Excepcionalmente, o juiz poderá suspender a execução da medida socioeducativa, ouvidos o defensor ou Ministério Público, com vistas a incluir o adolescente em programa de atenção integral à saúde mental, que melhor atenda aos objetivos terapêuticos estabelecidos para o seu caso específico. Parágrafo 5º. Suspensa a execução da medida socioeducativa, o juiz designará o responsável por acompanhar e informar sobre a evolução do atendimento ao adolescente. Parágrafo 6º. A suspensão da execução da medida socioeducativa será avaliada no mínimo a cada 6 meses. Parágrafo 7º. O tratamento a que se submeterá o adolescente deverá observar o previsto na Lei 10.216,
que dispõe sobre proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental. Artigo 65. Enquanto não cessada a jurisdição da infância e juventude, a autoridade judiciária, nas hipóteses tratadas no artigo 64, poderá remeter cópia dos autos ao Ministério Público para eventual propositura de interdição e outras providências pertinentes. Capítulo 6. Das visitas a adolescente em cumprimento de medida de internação. Artigo 67. A visita do cônjuge, companheiro, pais ou responsáveis, parentes e amigos a adolescente a quem foi aplicada a medida socioeducativa de internação observará dias e horários próprios definidos pela direção do programa de atendimento. Artigo 68. É assegurado ao adolescente casado ou que viva comprovadamente em união estável o direito à visita íntima. Parágrafo único. O visitante será identificado e registrado pela direção do programa de atendimento, que emitirá documento de identificação pessoal e intransferível específico para a realização de visita íntima. Artigo 69. É garantido aos adolescentes, em cumprimento de medida socioeducativa de internação, o direito de receber visita dos filhos, independentemente da idade desses. Artigo 70. O regulamento interno estabelecerá as hipóteses de proibição da entrada de objetos na unidade de internação, vedando o acesso aos seus portadores. Capítulo 7. Dos regimes disciplinares. Artigo 71. Todas as entidades de atendimento socioeducativo deverão, em seus respectivos regimentos, realizar a previsão de regime disciplinar que obedeça aos seguintes princípios. Inciso 1. Tipificação explícita das infrações como leves, médias e graves e determinação das correspondentes sanções. Inciso 2. Exigência de instauração formal de processo disciplinar para aplicação de qualquer sanção, garantidos a ampla defesa e o contraditório. Inciso 3. Obrigatoriedade de audiência do socioeducando nos casos em que seja necessária a instauração de processo disciplinar. Inciso 4. Sanção de duração determinada. Inciso 5. Enumeração das causas e circunstâncias que eximam, atenuem ou agravem a sanção a ser imposta ao socioeducando, bem como os requisitos para extinção dessa. Inciso 6. Enumeração explícita das garantias de defesa. Inciso 7. Garantia de solicitação e rito de apreciação dos recursos cabíveis. Inciso 8. Apuração da falta disciplinar por comissão composta por no mínimo 3 integrantes, sendo um obrigatoriamente oriundo da equipe técnica. Artigo 72. O regime disciplinar é independente da responsabilidade civil ou penal que advenha de ato cometido. Artigo 73. Nenhum sócio-educando poderá desempenhar função ou tarefa de apuração disciplinar ou aplicação de sanção nas entidades de atendimento socioeducativo. Artigo 74. Não será aplicada sanção disciplinar sem expressa e anterior previsão legal ou regulamentar e o devido processo administrativo. Artigo 75. Não será aplicada sanção disciplinar ao sócio-educando que tenha praticado a falta. Inciso 1. Por coação irresistível ou por motivo de força maior. Inciso 2. Em legítima defesa, própria ou de outrem. Capítulo 8. Da capacitação para o trabalho. Artigo 76. O artigo 2º do Decreto-Lei 4.048, de 22 de janeiro de 1942, passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo 1º, renumerando-se o atual parágrafo único para o parágrafo 2º. Artigo 2º. Parágrafo 1º. As escolas do Senai deverão ofertar vagas aos usuários do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, SINASE, nas condições a serem dispostas em instrumentos
de cooperação celebrados entre os operadores do SINAI e os gestores dos sistemas de atendimento socioeducativo locais. Artigo 79. O artigo 3º do Decreto-Lei 8.621 passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo 1º, renumerando-se o atual parágrafo único para parágrafo 2º. Artigo 3º. Parágrafo 1º. As escolas do SENAC poderão ofertar vagas aos usuários do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, nas condições a serem dispostas em instrumentos de cooperação celebrados entre os operadores do SENAC e os gestores do Sistema de Atendimento Socioeducativos locais. Parágrafo 2º. Artigo 78. O artigo 1º da Lei 8.315 passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo único. Artigo 1º, parágrafo único. Os programas de formação profissional rural do SENAR poderão ofertar vagas aos usuários do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, SINASE, nas condições a serem dispostas em instrumento de cooperação celebrados entre os operadores do SENAR e os gestores dos sistemas de atendimento socioeducativo locais. Artigo 79. O artigo 3º da Lei 8.716 passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo único. Artigo 3º. Parágrafo único. Os programas de formação profissional do SENAT poderão ofertar vagas aos usuários do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, SINASE, nas condições a serem dispostas em instrumentos de cooperação celebrados entre os operadores do SENAT e os gestores dos sistemas de atendimento socioeducativo locais. Artigo 80. O artigo 429 do Decreto-Lei 5.452 passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo 2º. Artigo 429, parágrafo 2º. Os estabelecimentos de que trata o caput ofertarão vagas de aprendizes a adolescentes, usuários do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, SINASE, nas condições a serem dispostas em instrumentos de cooperação celebrados entre os estabelecimentos e os gestores do Sistema de Atendimento Socioeducativo locais. Título 3. Disposições finais e transitórias. Disposições finais e transitórias. Artigo 81. As entidades que mantenham programas de atendimento têm o prazo de até 6 meses após a publicação desta lei para encaminhar ao respectivo Conselho Estadual ou Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente proposta de adequação da sua inscrição sob pena de interdição. Artigo 82. Os Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente, em todos os níveis federados, com os órgãos responsáveis pelo sistema de educação pública e as entidades de atendimento, deverão, no prazo de 1 ano, a partir da publicação desta lei, garantir a inserção de adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas na rede pública de educação, em qualquer fase do período letivo, contemplando as diversas faixas etárias e níveis de instrução. Artigo 83. Os programas de atendimento socioeducativo, sob responsabilidade do Poder Judiciário, serão obrigatoriamente transferidos ao Poder Executivo no prazo máximo de 1 ano, a partir da publicação desta lei e de acordo com a política de oferta dos programas aqui definidos. Artigo 84. Os programas de internação e semi-liberdade sob responsabilidade dos municípios serão obrigatoriamente transferidos para o Poder Executivo do respectivo Estado, no prazo máximo de 1 ano, a partir da publicação desta lei e de acordo com a política de oferta dos programas aqui definidos. Artigo 85. A não transferência de programas de atendimento para os devidos entes responsáveis no prazo determinado nesta lei importará a interdição do programa
e caracterizará ato de improbidade administrativa do agente responsável, vedada ademais ao Poder Judiciário e ao Poder Executivo Municipal, ao final do referido prazo, a realização de despesas para sua manutenção. Artigo 86. Os artigos 90, 97, 121, 122, 198 e 208 da Lei 8.069, Estatuto da Criança e do Adolescente, passam a vigorar com a seguinte redação. Artigo 90. Inciso 5. Prestação de serviços à comunidade. 6. Liberdade assistida. 7. Semiliberdade. 8. Internação. Artigo 121. Parágrafo 7º. A determinação judicial mencionada no parágrafo 1º poderá ser revista a qualquer tempo pela autoridade judiciária. Artigo 122. Parágrafo 1º. O prazo de internação, na hipótese do inciso 3º deste artigo, não poderá ser superior a 3 meses, devendo ser decretada judicialmente após o devido processo legal. Artigo 198. Nos procedimentos afetos à justiça da infância e da juventude, inclusive os relativos à execução das medidas socioeducativas, adotar-se-á o sistema recursal da Lei 5.869, Código de Processo Civil, com as seguintes adaptações. Inciso 2. Em todos os recursos, salvo nos embargos de declaração, o prazo para o Ministério Público e para a defesa será sempre de 10 dias. Artigo 208. Inciso 10. De programas de atendimento para a execução de medidas socioeducativas e aplicação de medidas de proteção. Artigo 87. A Lei nº 8.069, de 3 de julho de 90, Estatuto da Criança e do Adolescente, passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 260. Os contribuintes poderão efetuar doações aos fundos dos direitos da criança e do adolescente nacional, distrital, estaduais e municipais, devidamente comprovadas, sendo essas integralmente deduzidas do imposto de renda, obedecidos os seguintes limites. Inciso 1. 1% do imposto sobre a renda devido apurado pelas pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real. Inciso 2. 6% do imposto sobre renda apurado pelas pessoas físicas na declaração de ajuste anual, observado o disposto no artigo 22 da Lei 9.532. Parágrafo 5. Observado o disposto no parágrafo 4º do artigo 3º da Lei 9.249, a dedução de que trata o inciso 1 do caput 1. Será considerada isoladamente, não se submetendo a limite em conjunto com outras deduções do imposto. Inciso 2. Não poderá ser computada como despesa operacional na apuração do lucro real. Artigo 260-A. A partir do exercício de 2010, ano calendário de 2009, a pessoa física poderá optar pela doação de que trata o inciso 2 do caput do artigo 260 diretamente em sua declaração de ajuste anual. Parágrafo 1º. A doação de que trata o caput poderá ser deduzida até os seguintes percentuais, aplicados sobre o imposto apurado na declaração. Inciso 3. 3% a partir do exercício de 2012. Parágrafo 2º. A dedução de que trata o caput. Inciso 1. Está sujeita ao limite de 6% do imposto sobre a renda apurada na declaração de que trata o inciso 2 do caput do artigo 260. Inciso 2. Não se aplica à pessoa física que, alínea A, utilizar o desconto simplificado. B. Apresentar declaração em formulário. C. Entregar a declaração fora do prazo. Inciso 3. Só se aplica às doações em espécie. 4. Não exclui ou reduz outros benefícios ou deduções em vigor. Parágrafo 3º.
O pagamento da doação deve ser efetuado até a data do vencimento da primeira cota ou cota única do imposto, observadas instruções específicas da Secretaria da Receita Federal do Brasil. Parágrafo 4º. O não pagamento da doação no prazo estabelecido no parágrafo 3º implica a glosa definitiva desta parcela de dedução, ficando a pessoa física obrigada ao recolhimento das diferenças de imposto devido apurado na declaração de ajuste anual, com os acréscimos legais previstos na legislação. Parágrafo 5º. A pessoa física poderá deduzir do imposto apurado na declaração de ajuste anual as doações feitas no respectivo ano calendário aos fundos controlados pelos Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente municipais, distrital, estaduais e nacional, concomitantemente com a opção de que trata o caput, respeitado o limite previsto no inciso 2 do artigo 260. Artigo 260-B. A doação de que trata o inciso 1 do artigo 260 poderá ser deduzida. Inciso 1. Do imposto devido no trimestre, para as pessoas jurídicas que apuram o imposto trimestralmente. 2. Do imposto devido mensalmente e no ajuste anual, para as pessoas jurídicas que apuram o imposto anualmente. Parágrafo único. A doação deverá ser efetuada dentro do período a que se refere a apuração do imposto. Artigo 260-C. As doações de que trata o artigo 260 desta lei podem ser efetuadas em espécie ou em bens. Parágrafo único. As doações efetuadas em espécie devem ser depositadas em conta específica em instituição financeira pública vinculadas aos respectivos fundos de que trata o artigo 260. Artigo 260-D. Os órgãos responsáveis pela administração das contas dos fundos dos direitos da criança e do adolescente nacional, estaduais, distrital e municipais devem emitir recibo em favor do doador, assinado por pessoa competente e pelo presidente do conselho correspondente, especificando: inciso 1, número de ordem; 2, nome, cadastro nacional de pessoa jurídica, endereço do emitente; 3, nome, CNPJ ou cadastro de pessoa física do doador; 4, data da doação e valor efetivamente recebido; 5, ano calendário a que se refere a doação. Parágrafo 1º. O comprovante de que trata o caput deste artigo pode ser emitido anualmente, desde que discrimine os valores doados mês a mês. Parágrafo 2º. No caso de doação em bens, o comprovante deve conter a identificação dos bens, mediante descrição em campo próprio ou em relação anexa ao comprovante, informando também se houve avaliação, o nome, CPF ou CNPJ e endereço dos avaliadores. Artigo 260-E. Na hipótese de doação em bens, o doador deverá, inciso 1, comprovar a propriedade dos bens mediante documentação hábil. 2. Baixar os bens doados na declaração de bens e direitos, quando se tratar de pessoa física, e na escrituração no caso de pessoa jurídica. 3. Considerar como valor dos bens doados: a. Para pessoas físicas, o valor constante da última declaração do imposto de renda, desde que não exceda o valor do mercado. b. Para pessoas jurídicas, o valor contábil dos bens. Parágrafo único. O preço obtido em caso de leilão não será considerado na determinação do valor dos bens doados, exceto se o leilão for determinado pela autoridade judiciária. Artigo 260-F. Os documentos a que se referem os artigos 260-D e 260-E devem ser mantidos pelo contribuinte por um prazo de 5 anos para fins de comprovação da dedução perante a Receita Federal do Brasil. Artigo 260-G. Os órgãos responsáveis pela administração das contas dos fundos dos direitos da criança e do adolescente, nacional, estaduais, distrital e municipais, devem:
Inciso 1. Manter conta bancária específica, destinada exclusivamente a gerir os recursos do fundo. 2. Manter controle das doações recebidas. E 3. Informar anualmente a Secretaria da Receita Federal do Brasil as doações recebidas mês a mês, identificando os seguintes dados do doador. A linha A, o nome, CNPJ ou CPF. B, valor doado, especificando se a doação foi em espécie ou em bens. Artigo 260-H. Em caso de descumprimento das obrigações previstas no artigo 260-G, a Secretaria da Receita Federal do Brasil dará conhecimento do fato ao Ministério Público. Artigo 260-I. Os Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente, nacional, estaduais, distrital e municipais, divulgarão amplamente à comunidade. Inciso 1. O calendário de suas reuniões. 2. As ações prioritárias para a aplicação das políticas de atendimento à criança e ao adolescente. 3. Os requisitos para a apresentação de projetos a serem beneficiados com recursos dos fundos de direitos da criança e do adolescente nacional, estaduais, distrital ou municipais. 4. A relação dos projetos aprovados em cada ano calendário e o valor dos recursos previstos para implementação das ações por projeto. Inciso 5. O total dos recursos recebidos e respectiva destinação por projeto atendido, inclusive com cadastramento na base de dados do Sistema de Informações sobre a Infância e Adolescência. 6. A avaliação dos resultados dos projetos beneficiados com recursos dos fundos de direitos da criança e adolescente nacional, estaduais, distrital e municipais. Artigo 260-J. O Ministério Público determinará em cada comarca a forma de fiscalização da aplicação dos incentivos fiscais referidos ao artigo 260 desta lei. Parágrafo único. O descumprimento do disposto nos artigos 260-G e 260-I sujeitará os infratores a responder por ação judicial proposta pelo Ministério Público, que poderá atuar de ofício a requerimento ou representação de qualquer cidadão. Artigo 260-K. A Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República encaminhará à Secretaria da Receita Federal do Brasil, até 31 de outubro de cada ano, arquivo eletrônico contendo a relação atualizada dos fundos dos direitos da criança e do adolescente nacional, distrital, estadual e municipais, com a indicação dos respectivos números de inscrição do CNPJ e das contas bancárias específicas mantidas em instituições financeiras públicas, destinadas exclusivamente a gerir os recursos do fundo. Artigo 260-L. A Secretaria da Receita Federal do Brasil expedirá as instruções necessárias à aplicação do disposto nos artigos 260 a 260-K. Artigo 88. O parágrafo único do artigo 3º da Lei 12.213 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 3º, parágrafo único. A dedução a que se refere o caput deste artigo não poderá ultrapassar 1% do imposto devido. Artigo 90. Esta lei entra em vigor após decorridos 90 dias de sua publicação.